Salve, salve nação! Um probleminha aqui no início, mas está valendo, pessoal. 4 de maio de 2026, canal Leandrão Fla, chegando nessa segunda-feira aqui para a gente fazer análise do jogo. Jogão de ontem, né? Clássico no Maracanã. Flamengo cedeu o empate, acabamos empatando aí no finalzinho, cedendo empate aí para o Vasco da Gama. Jogo que aconteceu ontem no Maracanã, né, pessoal? A gente vai falar desse jogo, né? Dessa rodada aí para o Flamengo que acabou ficando amargo para a gente, mas está valendo. O Flamengo é forte candidato ao título, né? Isso não vai atrapalhar a nossa caminhada. E eu acredito, pessoal, eu venho falando, o Flamengo vai chegar no Palmeiras e a hora que assumir essa liderança, eu tenho comigo que a gente não vai ficar oscilando nessa liderança como ano passado. Ora o Palmeiras, ora o Flamengo. Eu acho que a gente assume na hora certa e aí não vamos deixar escapar mais essa liderança. Mas antes, pedir para você que está chegando aqui no canal, né, para você fazer a sua inscrição. Já é inscrito aqui no canal? Não é inscrito? Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação, né? É importante você dizer o que você achou do jogo, comentar sobre o jogo. É importante porque mexe com o algoritmo aqui do canal e ajuda aí o crescimento do canal aqui na plataforma do YouTube, beleza? Para você que está inscrevendo agora, pessoal, eu ainda vou recomendar para você ativar ali o sininho nojento da notificação, para que quando a gente receber os nossos vídeos, você possa receber a notificação e vir com a gente aqui, interagir, falar sobre o Flamengo, falar sobre o canal. Afinal de contas, você tem muita participação aqui no canal Leandrão Fla, beleza, pessoal? Deixa o seu comentário aqui. Prepare o seu café, a sua pipoca, o seu danoninho e vem comigo, vamos aí para o análise de jogo, Flamengo 2, Vasco 2. É isso aí, pessoal, é rapidinho. Pessoal, que jogo, hein? Que jogo foi esse no Maracanã, né? Empate aí de 2-2, clássico de ontem aí pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve de tudo, né, pessoal? Domínio do Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo avassalador, né? Mas aí reação no final do jogo, o Vasco acaba empatando e ficou amargo esse empate aí pro Flamengo, né, pessoal? E aí, você concorda comigo? Eu sei, eu estava até falando que acreditava num 3-0 para o Flamengo, mas é complicado. O Vasco sempre, apesar de ser aí um histórico bastante favorável a gente, mas o Vasco sempre apronta, né, dificulta o jogo. Às vezes, na maioria das vezes, não é um time assim com a qualidade dos nossos jogadores do Flamengo, mas sempre é complicado, né? Acontece muito aí jogos difíceis, placares, às vezes, magro, às vezes, né, acontece placares elásticos, mas acontece empates, enfim. E ontem era um jogo que dava para a gente fazer 3 pontos, né, pessoal? Foi aí desatenção, erro de todo mundo no geral, erro do Leonardo Jardim, e ele assumiu isso na coletiva. Enfim, o Flamengo cedeu um empate aí e perdeu a chance de fazer 3 pontos e diminuir para 4, né, a diferença com o Palmeiras, já que o Palmeiras empatou nessa rodada também com o Santos, ficou no 1-1, a distância que era de 6 pontos, a diferença podia cair para 4, o Flamengo ainda tem um jogo a menos com o Mirassol, mas não soube aproveitar a oportunidade, acabou cedendo empate aí para o Vasco, né, mas a caminhada continua, pessoal, né, não vamos desistir, o Flamengo está em evolução, e uma hora ou outra a gente vai pegar essa liderança, eu tenho certeza disso. Bom, o resumo do jogo, né, pessoal? 2-2 o jogo, né? O Maracanã com 61 mil pessoas, muito turista no Rio de Janeiro, né? Teve o show da Shakira lá na praia, então muita gente aproveitou essa ida para ver o show, acabou ficando ali no Maracanã para ver esse clássico carioca, né, pessoal? 61 mil pagantes, foi recorde de público pela terceira vez mando de campo no Flamengo e a terceira maior público aí no Campeonato Brasileiro. E, por sinal, as outras duas também são mando de campo do Flamengo dentro do Maracanã. Beleza, pessoal?
O Flamengo começou ditando o ritmo, né? E não demorou para balançar as redes ali. Nas arquibancadas, nos camarotes, tinha lá uma pessoa, o olheiro, né? Especial olhando o Pedro, né? O Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que sem sombra de dúvidas, logicamente que ele foi para avaliar também os outros jogadores do Flamengo, Alexandre, Léo Pereira, o próprio Danilo, que não jogou, mas o foco principal é o Pedro, né, pessoal, que está numa fase muito boa aí, fazendo gols, né, tem bastante versatilidade, ajuda o time para recompor a bola, tomar a bola de novo. Né, o mapa de calor do Pedro hoje, você vê um Pedro diferente, que não fica só lá fixado na área, ele volta para ajudar o time, né? Está jogando muita bola e está fazendo seus gols, né, pessoal? Foi o 16º aí da temporada 2026. Aos 7 minutos, né, o Pedro ali abriu o placar após uma disputa dentro da área, o artilheiro ali dominou a bola, né, deu uma puxadinha com o pé direito, jogou para a perna esquerda, bateu forte, né, e aproveitou aí, mostrou oportunismo, aproveitou a chance e mandou aí para o fundo da rede, fazendo aí 1-0 Flamengo, né, pessoal? O Flamengo seguiu melhor, né, criando chances ali com o Luiz Araújo e com o Plata, que jogou muita bola, hein? O que o Plata está jogando, jogou tanto que deu até, sentiu ali a parte do doutor da coxa, vamos torcer que não seja nada grave, mas o Plata recuperando seu bom futebol, o Jardim que deu confiança para ele, e ele vem mostrando dentro de campo que, né, tá focado, quer jogar bola, e isso é bacana demais, né? Então temos que reconhecer. Continua, né? A verdade também que do outro lado tem que ter um mérito, né, pessoal? Mas o Plata tentou fazer alguns gols, mas do outro lado tinha Léo Jardim que defendeu, né? E, enfim, mas o Plata vive um bom momento. Eu queria que você comentasse, concorda comigo ou não? Fala aí sobre o Plata, beleza, pessoal? Bom, enquanto Araújo e Plata, né, estava aí criando chances, tal, o Vasco tentava ali responder em chutes de fora da área, né, pessoal? Mas estava tudo sendo parado ali nas mãos do Rossi. Veio o segundo tempo, e aí, no finalzinho, o balde de água fria para a gente, né, pessoal? O balde de água fria que acabou deixando a gente com um gosto amargo aí no resultado desse jogo, 2-2, né? A vitória tão perto para a gente conquistar 3 pontos, mais uma vitória em cima do Vasco, e o Flamengo acabou cedendo, né, pessoal? O empate aí num final dramático, é verdade. Aos 15 minutos do segundo tempo, né, pênalti aí para o Flamengo, o Pedro foi derrubado por Paulo Henrique, né? O Jorginho assumiu a responsabilidade e com categoria aí deslocou o Léo Jardim para fazer 2-0 aí para o Mengão, né, pessoal? O Jorginho que acabou batendo ali de uma forma diferente, né, sem o pulinho, né? Ele mesmo falou que muita gente está observando a maneira dele de bater, né, as penalidades, e que ele iria, uma vez ou outra, mudar o seu estilo, né, para não correr esse risco, e bateu muito bem, deu tranquilidade, 2-0 Mengão. Aí, pessoal, a partir daí o Vasco se lançou ao ataque, né? O jogo ficou tenso com cartões amarelos aí. Léo Pereira, Plata e Alexandre foram os homens aí, os atletas que tomaram o cartão amarelo. Aos 38 minutos, a reação, né, do Vasco começou após cobrança de escanteio. Nuno Moreira, né, pessoal? O Nuno Moreira bateu o escanteio e Robert Renan subiu sozinho e cabeceou forte para diminuir o placar para o Vasco. Repare que é gol aéreo, né, pessoal? A defesa aí falhando, né? E a gente tomou o gol aí do Vasco, o primeiro gol do Vasco. Aí, aos 52 minutos, pessoal, drama, né? Drama porque no último lance da partida, né, que nós tivemos aí 7 minutos de acréscimo, né? O Carlos Cuesta, né, cruzou na medida para Hugo Moura, lei do ex, né, passou pelo Flamengo, né, e está hoje lá no Vasco da Gama. O Hugo Moura acabou aí de peixinho fazendo aí o segundo gol para o Vasco, né, e empatando aí o clássico em 2-2.
o destaque da partida, né, pessoal? O Pedro, né, que vive fase iluminada, mais um gol e participação direta aí no gol do pênalti, né? Então, inclusive, eu acho que ele vai para a seleção, né? Se o Ancelotti foi para ver o Pedro, eu acho que ele ficou satisfeito com o que ele viu. Acho que o Pedro garantiu aí a sua ida para a Copa do Mundo. O destaque também para o Hugo Moura, né? Por ser ex-atleta do Flamengo, né? Jogou aí, entrou, fez o gol, né? Então, destaque aí para ele, né? Por lado aí do Vasco, né, pessoal? A defesa do Flamengo que cedeu a pressão final, né, pessoal? E tomou aí 2 gols de cabeça, jogada aérea, que não pode acontecer, né? O Flamengo precisa corrigir para a gente não sofrer gol desse tipo, né? Gol de bolas aéreas, bolas paradas, né, pessoal? Antigamente, até um tempo atrás, nós tínhamos aí o Rodrigo Caio, né, que fazia esse trabalho aí com a defesa, né? Hoje ele não está mais no Flamengo, mas acredito aí que o Flamengo não, tem um profissional que com certeza a partir dessa semana vai estar trabalhando para corrigir para que isso não aconteça mais. Beleza, pessoal? O Flamengo entrou aí com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, Everton Araújo, Jorginho e De La Cruz, né? O Plata, né? O Samuel Lino e Pedro. Esses foram os atletas que entraram em campo para defender aí a camisa do Mengão nesse empate aí de 2-2 no Maracanã hoje, ontem, né? Quer dizer, 2-2 aí o Flamengo, né, em vez de fazer 3 pontos, acabou fazendo um pontinho magro só e desceu amargo para a gente esse empate. Mas estamos na briga, pessoal, vamos acreditar, o Flamengo está em evolução, mais cedo, mais tarde a gente vai pegar essa liderança, o importante é a gente ficar aqui no topo da tabela, né, ficar ali na cola do Palmeiras e na hora certa a gente vai assumir essa liderança para não largar mais. Beleza, pessoal? Bom, esse foi aí o análise de jogo aqui do canal Leandrão Fla. Peço para você deixar o seu like, a sua interação, que é importante aqui para o canal, ajuda bastante aqui no nosso crescimento. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, até a próxima, até o próximo vídeo de pós-jogo aqui no canal Leandro Flá. Valeu!